Ave Maria, sou servo missionário Roberto. Que a resposta, Pedro nunca foi pedra fundamental da igreja. Cristo, ele é a pedra de edificar a igreja. E os apóstolos são os fundamentos, tendo por pastoreio a Quefas, João 1,42. Pedro. Aqui é o CACP, né, que persegue muito a igreja. Os apologetas. Vamos aqui ver o vídeo dele. Fundamenta e ele edifica a igreja através dele mesmo. Ele é o fundamento da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o sacerdote da igreja, ele é a oferta da igreja, ele é o noivo da igreja. É ele que é, não é o ser humano, não é Pedro. Pedro, ele foi usado por Deus ali, por Jesus ali, para dar início ao evangelho aos judeus. Ele fez de fato, cumpriu bem esse ministério, né? Depois vem o ministério aos gentios, depois quem toma conta desse ministério é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo toma conta disso aí. Mas ele não poderia ser nunca o alicerce. Lembrando assim, que a gente tem muito respeito pelo apóstolo Pedro, né? Mas não... Ninguém que ele mesmo, é um santo de ele Deus. mesmo vai dizer, olha, a igreja está edificada sobre Cristo, que é a rocha. Isso, exato. Então o próprio Pedro resolve isso. Pedro não tem dúvida quanto a isso. Sim. E não dá para ver ali Jesus jogando sobre as costas de Pedro a edificação da sua igreja. Ele fundamenta e ele edifica a igreja. Olha só, e tem gente que escuta essa heresia. Cristo, ele é o fundador e o fundamento, por quê? Foi transmitido aos seus apóstolos. Por isso que Efésios 2,20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra de ângulo Cristo. Certo? Por que Cristo, ele é a pedra de ângulo? Porque ele é o fundador da igreja, que a igreja é sua esposa. A igreja é sua noiva. Mas para edificar essa igreja, Cristo já fundou uma igreja, certo? Cristo vai escolher 12 apóstolos e vai enviar para pregar, para difundir e edificar essa igreja. Por inspiração, ação, noção e unção do Espírito Santo. Que desce ali em Atos Apóstolos 2, a igreja se torna pública e Pedro começa a pregar o evangelho oral de acordo que foi transmitido pelo esposo da igreja. Ah, mas Pedro que não, ou Paulo não. Quando Paulo se converteu, já tinha uma igreja edificada e fundada e o evangelho já estava sendo pregado e difundido. Paulo, ele veio depois que ele perseguia e devastava essa doutrina. Atos Apóstolos 22, 4. Gálatas 1, 14, ele perseguiu de morte essa igreja. E o foco principal de Paulo era pegar Pedro. Tanto que ele vai lá em Damasco, lá tem a revelação ali, Cristo aparece a ele através do sol, ali ele fica cego, vai ali para é batizado pelo membro da igreja Ananias, ali ele se converte e passa a abraçar essa fé. E começa a edificar essa igreja também. Simples. Ah, mas Pedro não é o fundamento? É sim, cara. Porque Pedro, ele é o fundamento de pastorear a igreja. Os caras querem empurrar a goela, os caras querem negar essa verdade de fé, biblicamente falando. Você pega aqui, ó. Como Pedro não é o pastor dessa igreja, como Pedro não pastoreia essa igreja, você vai pegar aqui João. Olha só. 21:15. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Olha só. O destaque desse pastoreio. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. João 21:17, ó. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro, olha só, Pedro, dá uma pausa aqui. Voltando à reflexão aqui, ó. Dá o pastoreio a Pedro pastorear as ovelhas. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me?
Olha só, ama-me. E respondeu-lhe, Senhor, ama-me. Pedro entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez. Ama-me. E respondeu o Senhor, sabe tudo. Tu sabe que te amo. Diz Jesus, apacenta aos meus cordeiros. Olha só. E 1 Pedro, aqui você vê 1 Pedro. Cara, não usar versículo bíblico, você não vai entender, cara. Você tem que mostrar na Bíblia. Pedro, sim, ele é o pastor. Pedro, ele é a pedra de edificar essa igreja. Quem é a pedra? Pedro mesmo fala que Cristo é a pedra de ângulo. E nós somos a pedra, tanto na carta Pedrina, fala também, nós tornamos as pedras que vai edificar esse edifício. Que são os sacerdotes, escolhidos e capacitados pelos apóstolos. Os apóstolos são as colunas que sustentam essa verdade. Esse fundamento, tendo por pedra de ângulo, fundador da igreja, Colossenses 18, Cristo. Colossenses 2,19 e por aí vai. Aqui, ó, 4. 1 Pedro 2,4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida, preciosa aos olhos de Deus, ó. E quais outras pedras, ó? Então tem outras pedras. A pedra viva, que o construtor rejeitou, que são os judeus, é Cristo. E quem tornara as outras pedras? Foi tirado esse reino e dado a outro povo, que produziu fruto. Romanos, se eu não me engano, 11:17. Mateus 21:43. E quais outras pedras vivas vós também vos tornares os edifícios, os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo. Agora, quem é a pedra principal que vai edificar essa igreja? Ó, você pega João 1, para os amigos protestantes, esses doutores, esses mestres. 42. Levou a Jesus, e Jesus, fitando nele, olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefa, quer dizer pedra. Paulo reconhecendo que Pedro, ele é a pedra. Gálatas. Gálatas 2, 9. Tiago e Cefa e João. Ó, Tiago, Cefa e João. Cefa e João. Por que Cefa? Cefa que pastoreia a igreja. A pedra de pastorear é Pedro. E as outras pedras sob esse pastoreio são os apóstolos. Que interessante. Que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado. Deram a mão e a minha Barnabé, em sinal de plena. Quando os protestantes ele tem que entender, nós somos guiados pelo magistério, fundamento dos apóstolos. Não fundamento judaico, não fundamento farisaico, não fundamento os mormons, o fundamento de a igreja ortodoxa, não. Nós somos guiados pelo magistério, que é o fundamento dos apóstolos. Nós não seguimos o cano judaico, nós seguimos o cano a Septuaginta, que os apóstolos mesmo usaram, que é o cano completo, que foi reconhecido e organizado pela igreja. Aí em 350, Papa São Damas com São Jerônimo, a Vulgata Latina. Então, nós não segue cano judaico. Nós não segue Sila Malafaia, não segue Rodrigo Silva. Nós somos guiados pelo magistério. Que magistério é esse? Tendo por pedra de ângulo, coluna, que são sustentados, na verdade, são os apóstolos. Claro que vocês vão negar que Pedro ele é a pedra que vai edificar a igreja e os apóstolos. Por quê? Porque vocês fundaram outro fundamento. 1 Coríntios 3:11. Não pode colocar outro fundamento qual já foi posto. Que fundamento qual já foi posto? Fundamento dos apóstolos. E por que vocês colocaram outro fundamento? Porque você está seguindo outro fundamento de homens, que é um fundamento só. É uma só realidade, é uma só verdade, é um só pastoreio. Interessante, né? Fazer esses lixo de teologia e
pregar discorda. Gálatas 1, 7, não há dois evangelhos, são apenas pessoas que semeiam a confusão. Quem são essas pessoas que semeiam a confusão e querem perturbar o evangelho de Cristo? Esses mestres. Essas divisões, esses outros fundamentos que já foram colocados. Que não é o fundamento dos apóstolos. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Glória a Deus, aleluia.